Então, entrando aqui no subtópico 1.1.1, desenvolvimento ágil de software e o manifesto ágil, vamos mergulhar um pouco sobre o que diz o manifesto ágil, né? O porquê e como ele surgiu e quais são esses valores e princípios que a gente falou na aula anterior. Então, o manifesto ágil, né? Em 2001 aqui, um grupo de indivíduos representando as metodologias de desenvolvimento de software mais utilizadas acordou um conjunto de valores e princípios, que ficou conhecido como Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software, ou Manifesto Ágil. Vocês podem encontrar esse Manifesto Ágil em diversos idiomas diferentes, incluindo português, nesse site aqui, né, agilemanifesto.org, e você vai ver que uma das, se não me engano, é a primeira frase, né, é essa: estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando os outros a fazerem o mesmo. Então eles viram que a forma com que software estava sendo desenvolvido não era lá a melhor, né? Os modelos mais tradicionais de trabalho não era lá a melhor forma de desenvolver software, porque esses modelos, né, como os modelos tradicionais, vêm muito de como funcionavam as linhas de produção de fábricas, né? Porque o que existia antes de software, né? Algo como software? Praticamente não tinha, né? O que existia era o que era construído eram coisas, né? Coisas físicas, produtos. Então, os modelos tradicionais que são tão sequenciais, né? Uma coisa só começa depois que a outra termina, é muito inspirado, né, vem muito desses modelos de trabalho de, por exemplo, de uma indústria, de uma fábrica, que uma pessoa vai lá, aperta um parafuso, a outra vai lá, faz outra coisa, a outra vai lá e termina outra coisa, a outra vai lá, coloca no pacote. Então, isso foi herdado no momento que surgiu algo novo, que não existia nada parecido até então, um software, algo que é não palpável. Então, foi-se naturalmente começando a utilizar um modelo sequencial, né, modelos tradicionais, dessa forma, em que um só inicia depois que o outro termina. Então, o Manifesto Ágil foi esse conjunto de pessoas. Somente em 2001, né, software já existia há alguns anos, aí, algumas décadas. Em 2001, essa galera se juntou e criou o manifesto falando, olha, talvez dessa forma não seja melhor e a gente está descobrindo melhores formas de desenvolver software. Então criaram o Manifesto Ágil. Então, quais são os valores desse Manifesto Ágil? Olha só, vocês sempre vão ver que tem aqui a parte da esquerda sobre alguma coisa na direita, tá bom? Então, olha só, o primeiro item: indivíduos e interações sobre processos e ferramentas. O que isso quer dizer? Que o ágil valoriza mais indivíduos e interações do que processos e ferramentas. Quer dizer que eu não tenha processos e ferramentas? Com certeza não, são duas coisas muito importantes. Mas, para o ágil, né, indivíduos e interações, né, interações entre esses indivíduos, como a gente falou, de comunicação, né, toda essa questão da equipe, são mais importantes do que processos e ferramentas, né? Então, se em algum momento tiver que priorizar alguma coisa, os indivíduos e interações são colocados um pouco à frente de processos e ferramentas. A mesma coisa funciona com os próximos que a gente vai ver, tá bom? Software funcionando sobre documentação mais abrangente. Então, enquanto no tradicional tinha muito essa questão de eu preciso, para entregar, eu preciso de uma documentação falando cada item, como funciona cada coisa exatamente, certinha, tal, até a parte de contratos, por exemplo, né, contrato com esse fornecedor, com esse cliente, tudo isso tinha que estar muito redondinho para entregar um software para um cliente, né? Isso fazia com que toda essa burocracia demorasse muito para o cliente receber o software, né? E começar de fato a ter o valor, né, daquele software no seu negócio. Então aqui no ágil, software funcionando é sempre mais importante. Manter um software funcional a ponto de poder ser utilizado
é mais importante do que documentação super abrangente. De novo, quer dizer que eu não tenha documentação? Muita gente, eu estou reforçando isso porque muita gente confunde, tá? Acha que é só o da direita, é só o da esquerda e o da direita deixa para lá. Não. Ter documentação é importantíssimo. A gente necessita. Todos os da direita a gente necessita. Mas os da esquerda no ágil são priorizados, vamos dizer assim, tá bom? Então, software funcionando sobre documentação mais abrangente. Terceiro item aqui, colaboração com o cliente sobre negociação de contratos. Aqui é outro ponto, né? Que no tradicional tinha muito isso. O cliente quer alterar uma vírgula do que ele pediu. Não, tem que redigir um novo contrato, tem que fazer tudo aquilo para aí começar a fazer uma alteração simples, né? Nos modelos tradicionais, né? Tinha muito disso. Então, no ágil, isso muda muito, né? A colaboração com o cliente é muito mais importante. Afinal de contas, é para ele que tudo está sendo desenvolvido, né? Então, o cliente muitas vezes vai pedir algo e nem ele mesmo sabe tudo o que vai ser necessário. Aí vem o software funcionando, que vocês vão ver mais para frente, que no Agile a gente entrega continuamente software para ter o feedback mais rápido do cliente. E aí pode ser que nessa trajetória o cliente veja que, opa, não era bem assim que eu precisava, eu achava que era assim, o que é normal, certo? Às vezes a gente tem um problema, a gente acha que vai resolver ele fazendo um monte de coisa e conforme a gente vai fazendo, vê que, opa, aqui não é bem como eu pensava que seria. A mesma coisa com o cliente. Ele pode pedir alguma coisa e a colaboração com o cliente, né, nesse sentido, ela é mais importante do que negociar um contrato e tornar tudo isso muito burocrático. Mais uma vez, quer dizer que a negociação do contrato, algum ajuste necessário não vai ser feito? Obviamente, não quer dizer que isso não vai ser feito. Mas colaborar com o cliente, manter ele sendo ouvido, considerando, fazendo alterações rápidas, é mais importante. A parte dos contratos pode ir sendo feita em paralelo, conforme a necessidade, né? Mas não algo que vai bloquear o desenvolvimento e o andamento do projeto. E o quarto aqui, né, o quarto dos valores, resposta a mudanças sobre segmento de um plano. Então, mais uma coisa que no tradicional acontecia muito, né? Você definia um plano e aquele plano era o que tinha que ser seguido. Só que ao longo do caminho, como eu falei, né, às vezes a gente planeja algo e a gente vê que não era bem assim, não era exatamente como eu tinha planejado, né? Não tem como eu planejar 2 anos para frente sem esperar que nada mude. Muitas coisas podem acontecer que podem fazer com que a gente tenha que mudar o plano. Então, por isso que aqui esse quarto valor é responder às mudanças sobre seguir um plano. Quer dizer que eu não vou fazer um plano para daqui 2 anos, por exemplo, na minha vida. Eu tenho um plano para daqui 2 anos o que eu quero fazer, mas ao longo do caminho, coisas podem acontecer que eu tenha que mudar. Então, a mesma coisa acontece com projetos de software, né? Tem lá um planejamento, o cliente vai precisar disso, daquilo, esse é o roadmap, né? Para daqui 1 ano, 2 anos. Mas ao longo do tempo, os negócios mudam, a característica, a necessidade do cliente muda. Então, no ágil, a resposta às mudanças está sobre seguir um plano, ok? Eu tenho sim um plano, mas se precisar de uma mudança, isso é bem-vindo no ágil. O ágil vê a mudança como algo bom, porque se não fosse feita a mudança, isso seria descoberto só lá na frente, ou lá na frente eu ia entregar algo que ia precisar ser refeito sem necessidade, né? Eu poderia ter visto isso anteriormente. Então, no ágil tem muito disso. A mudança é visto como algo que vai antecipar um possível problema futuro que eu teria. Então, por que não fazer agora? Por que não abraçar essa mudança e implementar ela, né? Então, como eu falei, né, o Manifesto Ágil argumenta que, embora os conceitos à direita, né, esses daqui, que estão em itálico, tenham valor, os da esquerda, que estão com fundo preto, têm um maior valor. Tá? Então, ambos têm valores, mas os da esquerda aqui, os que possuem o fundo preto, eles têm maior valor. Ok?
E agora vamos entrar um pouco mais, né? Eu até falei, mas vamos só passar um overview sobre cada um dos valores, né? Indivíduos e interações, né? Equipes de pessoas desenvolvem softwares e através de uma comunicação contínua e interação e ao invés de uma dependência de ferramentas ou processos, que as equipes trabalham de forma mais eficaz. Então, equipes, né, desenvolvem software através de comunicação entre elas, através de interação, né, e não sendo totalmente dependente de ferramentas, né. Então, priorizando essa comunicação contínua e interação, as equipes vão trabalhar de forma mais eficaz. Software funcionando, né, a partir da perspectiva do cliente, o software funcionando é muito mais útil e valioso do que uma documentação excessivamente detalhada, né? Foi aquilo que eu expliquei. Preciso ter um software funcionando, né? É a parte principal, né? Não adianta eu ter um documento super detalhado que vai demorar muito. Por causa desse documento, vai demorar muito para entregar um software funcionando. Então, nessa questão, na perspectiva do cliente, é muito mais útil e valioso isso. Além disso, fornece uma oportunidade de dar feedback rápido à equipe de desenvolvimento. Se eu tenho um software funcionando continuamente, eu consigo ir indicando à equipe de desenvolvimento, olha, tá certo o caminho, por aí mesmo, podem continuar. Ou não, esse detalhe aqui acho que precisa de ajuste. Ou não, eu achei que eu precisava disso no software, mas com essa entrega aqui eu vi que é um pouquinho diferente o caminho. Você já consegue dando feedback para o time de desenvolvimento e o que tiver que ser refeito, como a entrega é muito contínua, né? O cliente está sempre com uma nova versão e essa nova versão tem um pouquinho mais de funcionalidade. Então, o que foi feito de uma entrega para outra foi relativamente pouca coisa, né, comparado com anos de desenvolvimento de um projeto tradicional. Então, é muito mais simples para o cliente pedir alteração, porque o que foi feito ali acabou de ser feito, então o time vai facilmente relembrar, tanto na parte técnica quanto de negócio, e ao mesmo tempo é mais fácil de dar manutenção, porque foi um pedaço de software só que foi feito a mais do que o cliente tinha anteriormente. Então é mais fácil essa dinâmica. E embora com funcionalidade reduzida, estará disponível muito antes no ciclo de desenvolvimento. Como eu falei, são entregues pedaços de software, né? Essa semana eu recebi uma versão que tem um cadastro, e na outra eu vou receber a versão que tem um cadastro mais alguma outra coisa. Na outra eu vou receber o cadastro com essa outra coisa e mais uma. Então, por isso que fala aqui a funcionalidade reduzida, porque vai sendo entregue em partes mesmo, né? Incrementalmente. O desenvolvimento ágil pode apresentar vantagem significativa no time to market. Por que isso? Porque o time to market é o tempo que um software leva para estar disponível em produção no mercado, né? E como o desenvolvimento ágil promove essa entrega de software continuamente, é muito comum que ao longo dessas entregas o time veja que, o que a gente tem aqui já é algo que já dá para ser liberado. Depois a gente vai lançando as melhorias, né? O que seria diferente num tradicional, que você teria todo o escopo feito e só depois dele todo é que seria possível liberar. E aí muitas vezes isso poderia demorar anos, e na dinâmica que a gente vive hoje, na necessidade, né, de tudo acontecendo tão rápido, 1 ano inteiro desenvolvendo, 2 anos desenvolvendo alguma coisa, pode ser que você entregue algo que nem seja mais necessário pelo mercado. O desenvolvimento ágil é especialmente útil em ambientes de negócios em mudança rápida, onde os problemas ou soluções não são claros ou onde o negócio deseja inovar em novos domínios problemáticos. Quem está dizendo aqui que o desenvolvimento ágil é especialmente útil nesses locais que tem uma rápida mudança, né? Que tem problemas que não estão tão claros, tão bem definidos. Então, com essas práticas ágeis, você vai entregando pequenas iterações, pequenos pedaços de software, e isso vai ajudando a clarear um pouco mais o que é o problema e qual a solução que é necessária. Colaboração com o cliente. Os clientes muitas vezes encontram dificuldade em especificar o que necessitam, aquilo que eu falei, que às vezes o cliente nem ele mesmo sabe exatamente tudo o que ele quer ou precisa, né?
Colaborar diretamente com o cliente aumenta a probabilidade de compreender o que ele quer. Aquele outro ponto que eu também comentei, né, que o cliente, em colaboração, né, com ele, você vai entendendo melhor a necessidade dele, vai tendo um feedback mais rápido sobre o que você está entregando. E embora celebrar contratos com clientes seja importante, né, que é aquela parte da direita, né, negociação de contratos, embora isso seja importante, trabalhar em colaboração regular e próxima pode trazer mais sucesso para o projeto. E a parte de resposta à mudança, né? A mudança é inevitável em projetos de software. O ambiente em que a empresa opera, a legislação, a atividade do concorrente, avanço tecnológico e outros fatores podem ter grandes influências sobre o projeto e seus objetivos. Isso são só alguns dos fatores que podem influenciar ao cliente, né, a precisar de uma mudança no software. Então, tipo, como falou ali, né? A legislação mudou uma lei que aquele software vai resolver algum problema relacionado àquilo, mudou uma lei. O software tem que funcionar de outra forma, né? O concorrente lançou alguma coisa na frente, então eu preciso mudar minha rota no meu projeto para também estar ali nessa briga, né, com o concorrente. Teve um avanço tecnológico. Tudo isso pode ocasionar mudança, né? Então, esses fatores devem ser acomodados pelo processo de desenvolvimento. Além disso, né, ter flexibilidade nas práticas de trabalho para aceitar a mudança é mais importante do que simplesmente aderir rigidamente a um plano. É aquilo que a gente comentou, né, essa flexibilidade para responder à mudança sobre somente seguir o plano, né, como se estivesse escrito na pedra e eu não tivesse necessidade ou eu não pudesse de forma alguma mudar. Um plano é algo que foi feito, claro, para ser seguido, né, mas também não é algo, em nenhum lugar está escrito que um plano não pode ser mudado, né, principalmente quando há necessidade clara de mudança daquilo.